Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura. Meu nome é Marcelo Ribeiro e este é o segundo episódio do canal que tem como objetivo falar abertamente sobre tópicos relacionados à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para que tanto membros como demais pessoas interessadas possam ter um conhecimento melhor sobre sua história, doutrina e práticas. O episódio de hoje será uma leitura de mais um dos textos sobre tópicos do Evangelho encontrados na página da Igreja na internet. Se você não está familiarizado com esses textos, eu coloquei links na descrição deste vídeo de como acessá-los tanto no computador como no aplicativo do celular. Assim estaremos seguindo o conselho do Elder Ballard de conhecermos os textos sobre tópicos do Evangelho com a palma de nossas mãos. O texto de hoje se chama Tornar-se como Deus. De acordo com a doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, seus membros fiéis têm como maior promessa de Deus não apenas viver com Ele, mas se tornar como Ele é, com todo poder, glória e perfeição, e também criar seus próprios mundos e ter seus próprios filhos espirituais no mundo vindouro. Mas e a Bíblia? O que ela diz a respeito disso? Essa doutrina era ensinada no tempo de Cristo? E se os mormons acreditam que muitas pessoas podem se tornar deuses, isso quer dizer que eles são politeístas? Bom, o texto a seguir traz respostas para essas e outras perguntas que muitas pessoas possam ter. Se você gostar da leitura, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Lembrando apenas que sem censura não significa sem respeito ou civilidade. Comentários desrespeitosos serão sumariamente apagados. Espero que curtam a leitura, um forte abraço e até a próxima vez. Tornar-se como Deus. Uma das figuras mais comuns entre as religiões ocidentais e orientais é a de Deus como o Pai e dos seres humanos como filhos de Deus. Bilhões de pessoas oram a Deus como seu Pai. Pregam a irmandade de todas as pessoas para promover a paz e estender a mão aos cansados e sobrecarregados, com a profunda convicção de que cada filho de Deus tem grande valor. Mas as pessoas de diferentes religiões compreendem o parentesco entre Deus e os homens de maneiras significativamente diferentes. Alguns compreendem a expressão Filho de Deus como um título honorário, reservado apenas para aqueles que acreditam em Deus e aceitam sua orientação como a de um pai. Muitos veem a descrição do relacionamento paternal de Deus com a humanidade como uma metáfora para expressar seu amor por suas criações e a dependência deles de seu sustento e proteção. Os santos dos últimos dias veem todas as pessoas como filhas de Deus, em um sentido pleno e completo. Consideram que cada pessoa é divina em origem, natureza e potencial. Cada uma tem um núcleo eterno e é um filho ou filha gerado por pais celestiais que o amam. Cada uma possui sementes da divindade e deve escolher viver em harmonia ou oposição a essa divindade. Por meio da expiação de Jesus Cristo, todas as pessoas podem progredir rumo à perfeição e terminando por alcançar seu destino divino. Assim como uma criança pode desenvolver os atributos de seus pais, ao longo do tempo, a natureza divina que os homens herdam pode ser desenvolvida para torná-los como seu Pai Celestial. O desejo de nutrir a divindade de seus filhos é um dos atributos de Deus que mais inspira, motiva e torna humildes os membros da Igreja. A paternidade e a orientação amorosas de Deus podem ajudar cada filho disposto e obediente de Deus a receber de sua plenitude e glória. Esse acontecimento transforma a maneira como os santos dos últimos dias veem seus semelhantes. O ensinamento de que os homens e mulheres têm o potencial de ser exaltados a um estado de divindade claramente ultrapassa o que é compreendido pela maioria das igrejas cristãs contemporâneas e expressa para os santos dos últimos dias um anseio enraizado na Bíblia de viver como Deus vive, de amar como Ele ama e preparar-se para tudo o que o nosso amoroso Pai Celestial deseja para seus filhos. O que a Bíblia diz sobre o potencial divino dos homens? Várias passagens bíblicas insinuam que os homens podem tornar-se semelhantes a Deus. A semelhança dos homens com Deus é salientada no primeiro capítulo de Gênesis. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Depois que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que tinham se tornado como um de nós, sugerindo que um processo de se aproximar da divindade já estava em andamento. Mais tarde, no Velho Testamento, uma passagem no livro de Salmos declara: Ele disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo.
Passagens do Novo Testamento também mencionam essa doutrina. Quando Jesus foi acusado de blasfêmia partindo da premissa de que, sendo um homem, tu habitas-te de Deus, ele respondeu, repetindo Salmos: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? No Sermão da Montanha, Jesus ordenou a seus discípulos a tornarem-se perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Por sua vez, o apóstolo Pedro referiu-se ao Salvador, cheio de grandes e preciosas promessas, que nos tornássemos participantes da natureza divina. O apóstolo Paulo ensinou que somos filhos de Deus, e como tal, salientou que nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O livro de Apocalipse contém uma promessa de Jesus Cristo, que, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essas passagens podem ser interpretadas de maneiras diferentes. Ainda vendo através da lente esclarecedora das revelações recebidas por Joseph Smith, os santos dos últimos dias consideram essas escrituras expressões diretas sobre a natureza e potencial divinos da humanidade. Muitos outros cristãos leem as mesmas passagens muito mais metaforicamente, porque vivenciam a Bíblia através da lente de interpretações doutrinárias que se desenvolveram ao longo do tempo, após o período descrito no Novo Testamento. Como as ideias sobre a divindade mudaram ao longo da história cristã? As crenças dos santos teriam soado mais familiares às primeiras gerações de cristãos do que para muitos cristãos modernos. Muitos pais da Igreja, ou seja, influentes teólogos e professores no cristianismo antigo, falaram aprovando a ideia de que os seres humanos podem tornar-se divinos. Um estudioso moderno refere-se à onipresença da doutrina de deificação, o ensinamento de que os seres humanos podem tornar-se Deus. Nos primeiros séculos depois da morte de Cristo, o pai da Igreja, Irineu, que veio a falecer em 202 d.C., afirmou que Jesus Cristo, por meio de seu amor transcendente, tornou-se no que somos, para que pudesse nos levar a ser o que ele mesmo o é. Clemente de Alexandria, entre 150 e 215 d.C., escreveu que o Verbo de Deus se tornou homem, para que pudesse aprender com o homem como o homem pode tornar-se Deus. Basílio o Grande, que viveu entre 330 e 379 d.C., também comentou a possibilidade, não apenas de tornar-se como Deus, mas o maior de tudo, se tornar Deus. O que exatamente os pais da Igreja queriam dizer quando falavam de tornar-se Deus está aberto à interpretação, mas é claro que as referências à deificação tornaram-se mais disputadas no final do período romano e foram pouco frequentes na era medieval. A primeira objeção conhecida por um pai da Igreja para ensinar sobre a deificação veio no século V. No século VI, os ensinamentos sobre tornar-se Deus aparecem mais limitados no escopo, como a definição fornecida por Pseudo-Dionísio, o Areopagita, em 500 d.C. Deificação é a obtenção da semelhança de Deus e a união com Ele, o tanto quanto possível. Por que essas crenças carecem de proeminência? Alternar o ponto de vista sobre a criação do mundo pode ter contribuído para a mudança gradual em direção a pontos de vista mais limitados do potencial humano. Os primeiros comentários judeus e cristãos sobre a criação presumiam que Deus havia organizado o mundo a partir de materiais pré-existentes, salientando a bondade de Deus na formação de uma ordem que mantivesse a vida. Mas a incursão de novas ideias filosóficas no século II levou ao desenvolvimento de uma doutrina que Deus criou o universo ex nihilo, ou seja, do nada. Isso acabou se tornando o ensino dominante sobre a criação dentro do mundo cristão. A fim de salientar o poder de Deus, muitos teólogos justificavam que nada poderia ter existido antes dele. Tornou-se importante em círculos cristãos afirmar que Deus estava completamente sozinho originalmente. A criação ex nihilo ampliou o abismo percebido entre Deus e os homens. Tornou-se menos comum ensinar que as almas humanas já existiam antes do mundo, ou que poderiam herdar e desenvolver os atributos de Deus em sua totalidade no futuro. Gradualmente, com a depravação da humanidade, a imensa distância entre o Criador e a criatura foi salientada cada vez mais. O conceito de deificação enfraqueceu na cristandade ocidental, apesar de ainda continuar a ser o dogma central da ortodoxia oriental,
um dos 3 maiores ramos do cristianismo. Como as ideias sobre a deificação foram apresentadas aos santos dos últimos dias? Os primeiros santos dos últimos dias vieram de uma sociedade dominada pelo protestantismo de língua inglesa, a maioria dos quais aceitava tanto a criação ex nihilo quanto a definição da Confissão de Fé de Westminster sobre Deus como um ser sem corpo, partes ou paixões. Eles provavelmente sabiam pouco ou nada sobre a diversidade de crenças cristãs nos primeiros séculos, após o ministério de Jesus Cristo, ou sobre os escritos cristãos a respeito da deificação. Mas revelações recebidas por Joseph Smith divergiam das ideias dominantes da época e ensinou a doutrina que, para alguns, reiniciou os debates sobre a natureza de Deus e a criação da humanidade. Antigas revelações de Joseph Smith ensinaram que os seres humanos foram criados à imagem de Deus e que ele cuida individualmente de seus filhos. No livro de Mórmon, um profeta viu o dedo do Senhor e ficou surpreso ao saber que as formas físicas humanas foram feitas verdadeiramente à imagem de Deus. Em outra revelação anterior, Enoque, que andava com Deus na Bíblia, testemunhou Deus chorando por suas criações. Quando Enoque perguntou como é que pode chorar, ele respondeu que a compaixão de Deus em relação ao sofrimento humano é parte de seu amor. Joseph Smith aprendeu também que Deus deseja que seus filhos recebam o mesmo tipo de existência exaltada da qual ele participa. Conforme Deus declarou, esta é minha obra e minha glória, levará efeito à imortalidade e vida eterna do homem. Em 1832, Joseph Smith e Sidney Rigdon tiveram uma visão da vida após a morte. Na visão, eles aprenderam que os justos e injustos igualmente receberiam a imortalidade, por meio da ressurreição universal. Mas somente aqueles que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa iriam receber a plenitude da glória de Deus e ser deuses, sim, os filhos de Deus. Outra revelação logo confirmou que os santos se encherão de sua glória e receberão sua herança e serão igualados a ele. Os santos dos últimos dias usam o termo exaltação para descrever a recompensa gloriosa de receber a herança plena com os filhos do Pai Celestial, que está disponível por meio da expiação de Cristo, por meio da obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Essa visão impressionante do futuro potencial de cada ser humano foi acompanhada por ensinamentos revelados no passado da humanidade. Como Joseph Smith continuou a receber revelações, ele aprendeu que a luz ou inteligência no cerne de cada alma humana não foi criada, nem feita, nem verdadeiramente pode sê-lo. Deus é o Pai de cada espírito humano, e porque somente espírito e elemento, inseparavelmente ligados, recebem a plenitude da alegria. Ele apresentou um plano para os seres humanos receberem um corpo físico e progredirem por meio de sua experiência mortal em direção à plenitude da alegria. O nascimento terreno, então, não é o início da vida de uma pessoa. O homem também estava no princípio com Deus. Da mesma forma, Joseph Smith ensinou que o mundo material tem raízes eternas, repudiando plenamente o conceito de criação ex nihilo. Terra, água e etc., tudo existia em um estado fundamental da eternidade, disse ele em um sermão em 1839. Deus organizou o universo por meio de elementos existentes. Joseph Smith continuou a receber revelação sobre os temas da natureza divina e a exaltação durante os 2 últimos anos de sua vida. Em uma revelação registrada em julho de 1843, ele relacionou a exaltação com o casamento eterno. O Senhor declarou que aqueles que guardam os convênios, inclusive o convênio do casamento eterno, herdarão todas as alturas e profundidades. Então, diz a revelação, serão deuses, pois não terão fim. Eles receberão uma continuação das sementes para todo o sempre. No mês de abril seguinte, sentindo que nunca esteve em um relacionamento tão próximo com Deus quanto no momento atual, Joseph Smith falou sobre a natureza de Deus e o futuro da humanidade para os santos, que havia se reunido para uma conferência geral da igreja. Ele aproveitou a ocasião, em parte, para refletir sobre a morte de um membro da igreja chamado King Follett, que morrera inesperadamente um mês antes. Quando se levantou para falar, o vento estava soprando. Então Joseph pediu aos seus ouvintes para dar-lhe atenção profunda e orar para que o Senhor pudesse fortalecer seus pulmões e manter os ventos até que sua mensagem tivesse sido entregue.
Que tipo de ser é Deus? Perguntou ele. Os seres humanos precisavam saber, ele argumentou, pois se o homem não compreende o caráter de Deus, não compreende a si mesmo. Nessa frase, o profeta desfez o abismo que séculos de confusão haviam criado entre Deus e a humanidade. A natureza humana estava em sua essência divina. Deus já fora como um de nós, e todos os espíritos que Deus enviou ao mundo, da mesma forma, eram capazes de progredir. Joseph Smith pregou que muito antes da criação do mundo, Deus encontrou a si mesmo no meio desses seres e achou apropriado instituir leis pelas quais pudessem ter o privilégio de progredir como ele próprio e serem exaltados como ele. Joseph disse aos santos ali reunidos: vocês precisam aprender a ser um Deus por si mesmos. Para isso, os santos precisavam aprender piedade ou ser mais semelhantes a Deus. O processo seria contínuo e exigiria paciência, fé, arrependimento contínuo, obediência aos mandamentos do Evangelho e confiança em Cristo. Como subir uma escada, as pessoas precisavam aprender os primeiros princípios do Evangelho e continuar além dos limites de conhecimento mortal, até que pudessem aprender os últimos princípios do Evangelho, quando chegasse a hora. Não é só compreendermos neste mundo, disse Joseph. Levará muito tempo depois da morte para compreender tudo. Aquela foi a última vez que o profeta falou em uma conferência geral. 3 meses mais tarde, uma turba invadiu a cadeia de Carthage e martirizou a ele e seu irmão Hiram. O que foi ensinado na igreja sobre a natureza divina desde Joseph Smith? Desde aquele sermão, conhecido como discurso King Follett, foi ensinada a doutrina de que os seres humanos podem progredir para a exaltação e a divindade dentro da igreja. Lorenzo Snow, quinto presidente da igreja, elaborou um ditado bem conhecido. Como o homem é hoje, Deus já foi. Como Deus é, o homem pode ser. Pouco foi revelado sobre a primeira metade desse ditado, e, consequentemente, pouco é ensinado. Quando lhe perguntaram sobre a crença em potencial divino dos seres humanos, o presidente Hinckley respondeu: bem, como Deus é, o homem pode tornar-se. Acreditamos no progresso eterno muito firmemente. Eliza R. Snow, líder da igreja e poetisa, se regozijava com a doutrina de que somos, de forma plena e absoluta, filhos de Deus. Ela disse: pelo Espírito Celeste, chamar-te Pai eu aprendi. Ela escreveu: e a doce luz do Evangelho deu-me vida, paz em ti. Os santos dos últimos dias também foram movidos pelo conhecimento de que sua filiação divina inclui uma Mãe Celestial, bem como um Pai Celestial. Expressando essa verdade, Eliza perguntou: há somente um Pai Celeste? E respondeu com um retumbante não. Essa verdade tão sublime nós recebemos do além. Esse conhecimento tem um papel importante na crença dos santos dos últimos dias. O elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos 12 Apóstolos, reescreveu: nossa teologia começa com pais celestiais e nossa mais alta aspiração é a de alcançar a plenitude da exaltação eterna. A natureza divina e o potencial para a exaltação da humanidade têm sido ensinados repetidas vezes nos discursos das conferências gerais, nas revistas e outros materiais da igreja. Natureza divina é um dos 8 valores fundamentais no programa das moças da igreja. Ensinamentos sobre a filiação divina dos seres humanos, sua natureza e recursos potenciais são destacados em A Família, Proclamação ao Mundo. A natureza divina e a exaltação são ensinamentos da igreja essenciais e amados. A crença na exaltação torna os santos dos últimos dias politeístas? Para alguns observadores, a doutrina de que os homens devem se esforçar para alcançar a divindade pode nos fazer lembrar dos templos romanos, que lembravam as competições entre os deuses. Tais imagens não são compatíveis com a doutrina dos santos dos últimos dias. Os santos dos últimos dias acreditam que os filhos de Deus vão sempre adorá-lo. Nosso progresso nunca mudará sua identidade como nosso Pai e nosso Deus. Na verdade, nosso relacionamento eterno e exaltado com Ele será parte da plenitude da alegria que Ele deseja para nós. Os santos dos últimos dias também acreditam firmemente na união fundamental do divino. Eles acreditam que Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho, e o Espírito Santo, embora seres distintos, são unidos em propósito e doutrina. É por esse prisma que os santos dos últimos dias compreendem a oração de Jesus por seus discípulos através dos tempos.
para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Se os homens não viverem em harmonia com a bondade de Deus, eles não poderão progredir para a glória de Deus. Joseph Smith ensinou que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios da retidão. Quando os homens abandonam os propósitos e os padrões altruístas de Deus, os céus se afastam e o Espírito do Senhor se magoa. O orgulho é incompatível com o progresso. Desunião é impossível entre seres exaltados. Como os santos dos últimos dias imaginam a exaltação? Uma vez que as concepções humanas da realidade são necessariamente limitadas na mortalidade, as religiões têm dificuldade para expressar adequadamente as visões sobre a glória eterna. Como o apóstolo Paulo escreveu, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Essas limitações facilitam imagens da salvação parecerem um desenho animado quando representadas na cultura popular. Por exemplo, as expressões nas Escrituras sobre a profunda paz e a imensa alegria da salvação são frequentemente reproduzidas na imagem bem conhecida dos homens, sentados em sua própria nuvem e tocando harpas após a morte. A doutrina da exaltação dos santos dos últimos dias é reduzida muitas vezes da mesma forma em mídia, a uma imagem de desenho animado, de pessoas que recebem seus próprios planetas. Uma nuvem e uma harpa representam mal a imagem reconfortante da eterna alegria, embora a maioria dos cristãos concordaria que a música inspiradora pode ser um pequeno vislumbre da alegria da salvação eterna. Da mesma forma, embora alguns santos dos últimos dias se identifiquem com caricaturas de ter seu próprio planeta, a maioria concordaria que o temor inspirado pela criação denota nosso potencial criativo na eternidade. Os santos dos últimos dias tendem a imaginar a exaltação através da visão do sagrado na vida mortal. Eles veem as sementes da divindade na alegria de cuidar e nutrir dos filhos, no intenso amor que sentem por eles, no impulso de estender a mão por meio do serviço e solidariedade aos outros, nos momentos em que são pegos de surpresa pela beleza e ordem do universo, com o firme sentimento de fazer e guardar convênios divinos. Os membros da Igreja imaginam a exaltação menos por meio de imagens do que eles vão obter, e mais por meio dos relacionamentos que têm agora e como esses relacionamentos podem ser purificados e elevados. Os membros da Igreja imaginam a exaltação menos por meio das imagens do que eles vão obter e mais por meio dos relacionamentos que têm agora, e como esses relacionamentos podem ser purificados e elevados. E conforme as Escrituras ensinam, e a mesma sociabilidade que existe entre nós aqui, existirá entre nós lá, só que será acompanhada de glória eterna, glória essa que não experimentamos agora. Quão importantes são os ensinamentos sobre exaltação para as demais crenças dos santos dos últimos dias? O ensino de que os homens têm uma natureza e futuro divinos define como os santos dos últimos dias visualizam a doutrina fundamental. Talvez mais importante de tudo, a crença na natureza divina ajuda-nos a valorizar mais profundamente a expiação de Jesus Cristo. Enquanto muitos teólogos cristãos expressam a magnitude da expiação do Salvador, enfatizando a depravação humana, os santos dos últimos dias compreendem a magnitude da expiação de Cristo em termos de tornar possível o imenso potencial humano. A expiação de Cristo não apenas proporciona o perdão do pecado e a vitória sobre a morte. Ela também redime relacionamentos imperfeitos, cura as feridas espirituais que impedem o crescimento, fortalece e permite que as pessoas desenvolvam os atributos de Cristo. Os santos dos últimos dias acreditam que é somente por meio da expiação de Cristo que podemos ter a esperança segura de glória eterna, e que o poder de sua expiação é completamente acessado somente pela fé em Cristo, arrependimento, batismo, recebimento do dom do Espírito Santo e perseverança até o fim, ao seguir as instruções e o exemplo de Cristo. Assim, aqueles que se tornam semelhantes a Deus e entram na plenitude de sua glória são descritos como pessoas que já foram aperfeiçoadas por meio de Jesus, o mediador do novo convênio, que efetuou esta expiação perfeita pelo derramamento de seu próprio sangue. A consciência do potencial divino dos seres humanos também influencia a compreensão dos santos dos últimos dias sobre princípios do Evangelho,
como a importância dos mandamentos divinos, o papel dos templos e a santidade do arbítrio moral individual. A crença de que os seres humanos são, na verdade, os filhos de Deus também muda atitudes e comportamento dos santos dos últimos dias. Por exemplo, mesmo em uma sociedade onde o sexo casual e antes do casamento são considerados aceitáveis, os santos dos últimos dias conservam uma profunda reverência pelos poderes de procriação e união da intimidade sexual concedidos por Deus e permanecem fiéis a um padrão mais elevado na utilização desses poderes sagrados. Estudos sugerem que os santos dos últimos dias dão uma prioridade excepcionalmente alta para o casamento e a paternidade, em parte devido a uma forte crença em pais celestiais e no compromisso de esforçar-se para essa divindade. Conclusão. Todos os seres humanos são filhos de pais celestiais amorosos e possuem sementes de divindade dentro de si. Em seu infinito amor, Deus convida seus filhos a cultivar seu potencial eterno, pela graça de Deus, por meio da expiação do Senhor Jesus Cristo. A doutrina do potencial eterno dos homens se tornarem como o Pai Celestial é o ponto central do Evangelho de Jesus Cristo e inspira amor, esperança e gratidão no coração dos santos dos últimos dias fiéis.